Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Está começando agora o quadro A Palavra da Semana, que você encontre aqui direção, paz e sensibilidade para perceber aquilo que Deus já está falando ao seu coração. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo, eu não sei ouvir a voz de Deus, parece que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Deus não parou de falar. O que muitas vezes falta é sintonia e não a voz. Em Hebreus 1, do 1 ao 2 diz assim: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Hoje eu quero conversar com você sobre aprender a ouvir, discernir e responder à voz de Deus. Porque ouvir é importante, mas o verdadeiro milagre acontece quando a gente responde. Jesus diz algo muito claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, em João 10, 27. Ouvir Deus não é um privilégio de poucos, é parte da identidade de quem é filho. Em Romanos 8,14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se Deus é pai, ele deseja se comunicar. Filhos não vivem sem direção. Às vezes o que chamamos de silêncio é apenas um convite para desacelerar e aprender a ouvir de outra forma. Em Isaías 30, 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, sigam. Deus orienta passos, direções, decisões e Ele não abandona quem caminha com Ele. Muitas pessoas esperam Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus às vezes fala no sussurro. Em 1 Reis 19, do 11 ao 12 diz assim: o Senhor não estava no vento, nem no terremoto e nem no fogo, e depois do fogo veio um sussurro suave. Isso exige sensibilidade, quietude e atenção. Quem só espera manifestações estrondosas pode perder direções simples que mudam completamente o caminho. Vivemos em uma geração barulhenta. Barulho externo, interno, barulho da mente. Mas a Bíblia nos ensina. Em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus entendia isso. Ele se retirava sempre para orar, né? Aqui, ó, Marcos 1,35 diz assim: Jesus retirou-se para um lugar solitário e ali orava. Silenciar não é parar a vida, é alinhar o coração. No ambiente de quietude, o céu se torna audível. E Deus, ele não se limita em uma só forma de falar. Ele fala por impressões no espírito, paz ou inquietação, sonhos e visões, portas que se abrem e também portas que se fecham. E, claro, diante da sua palavra viva, né? A Bíblia fala com a gente em todo o tempo. Em Números 12:6 diz assim, na versão A Mensagem: eu me revelo a ele em visões, falo com ele em sonhos. Em Atos 16, do 6 e 7 diz assim: o Espírito Santo os impediu, barrou o caminho deles. Às vezes Deus fala dizendo vai, às vezes Deus fala dizendo espera e às vezes Deus fala dizendo não é por aqui. E o maior inimigo da comunicação é o ruído. Mente cheia não escuta bem. Coração acelerado também não vai discernir. E às vezes o que a gente precisa é se aquietar e entender o que Deus está tentando falar com a gente. Em Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da mente. Deixem Deus transformá-los por uma mudança no modo de pensar. E em Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus guardará, tomará conta do coração e da mente. Deus nos conduz com paz e não com confusão. E a maior virtude do ser humano é a humildade. Em Tiago 4:6 diz: Deus concede graça aos humildes. E Provérbios 11:14: na multidão de conselheiros há segurança. Quem reconhece que precisa, ouve melhor a Deus e as pessoas. Ouvir Deus é o início e obedecer é o passo que libera transformação. O tempo entre ouvir e agir define o impacto espiritual. Às vezes Deus muda a rota, fecha portas, redireciona planos. E mudanças divinas não são punições, são cuidado e propósito. Às vezes a gente não vai entender, mas Deus está cuidando ali e no final tudo faz sentido.
Que essa semana você desacelere, silencie o seu coração e crie um espaço para ouvir a Deus. E quando ouvir, tenha coragem de obedecer. Feche seus olhos agora se você puder e vamos fazer uma oração. Senhor, aquieta o coração de cada um que está ouvindo esse episódio. Remova os ruídos que nos distraem e nos ensina a reconhecer a sua voz e a responder com obediência. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus com mais sensibilidade e obediência. Toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no quadro A Palavra da Semana, no Pode Vir. E também tem os episódios de entrevistas, que logo voltaremos com novos episódios. E não deixe de nos seguir no Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Acompanhe todos os episódios e que você viva uma semana na frequência do Reino. Tchau!